Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui no nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso vídeo de número 11. E o tema de hoje, ele é um pouco aberto. Nós temos duas questões do livro, as questões 27 e 28, mas a gente vai falar sobre espírito puro, espíritos protetores ou guias espirituais ou anjos da guarda, e vai dar uma passada sobre o assunto as três revelações, que é uma questão bem aqui que a gente tem na visão espírita. Nós terminamos então as reflexões sobre reencarnação, foram os dois vídeos anteriores, e agora o Kardec segue aqui encadeando o assunto para falar um pouco mais, nesse primeiro momento, sobre espíritos puros, que é a nossa meta final. A gente tratou bastante sobre o espírito propriamente, as questões do espírito, no vídeo de número 3. Eu deixei o apontamento aqui para fazer a referência mais fácil. Então, se acessar a playlist, no vídeo 3 vai ter um desenvolvimento um pouco maior sobre isso. Então, nós vamos focar já nessa caminhada um pouco mais adiante. Vamos aqui para a questão 27. Mediante essas encarnações sucessivas, ou seja, processo de reencarnação, o espírito, tendo se despojado pouco a pouco de suas impurezas e se aperfeiçoado pelo trabalho, e aqui é o trabalho interior e também o desenvolvimento, a expansão na bondade, na fraternidade, na caridade. Então, após sucessivas encarnações de depuração e aprimoramento, o espírito chega ao termo das existências corporais. Quer dizer, chega um ponto em que já não tem mais necessidade de reencarnar. Passa então a pertencer à ordem dos espíritos puros, que é a nossa designação espírita. No kardecismo a gente vai falar de espírito puro, ou anjos, que é uma maneira mais fácil de comunicar o assunto. Até vai ter, por exemplo, ali no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de psicografia do Chico, vai fazer referência aos anjos, como os cumpridores de ordem direta vinda de Jesus. Então, os assessores do Cristo. Mas, numa linguagem mais de Kardec mesmo, naturalmente a gente vai falar em espírito puro. Então, quando chega nesse momento em que já não reencarna mais, dado o desenvolvimento, passa a pertencer à ordem dos espíritos puros ou anjos e goza, tem ao mesmo tempo a visão completa de Deus e também ele goza de uma felicidade sem mescla, sem deturpação ou sem outras emoções e conteúdos psíquicos perturbadores, se a gente puder atualizar aqui a explicação, por toda a eternidade. Quer dizer, é um estágio que se atinge do qual já não se volta. Então essa questão ela abre para a gente vários espectros de análise. Quando falo em felicidade sem mescla, por exemplo, nós estamos exatamente na mesma explicação, na mesma visão budista da iluminação. A iluminação enquanto busca pela felicidade. Então, eu sou um entusiasta de que a gente tenha esse olhar de conexão do espiritismo com a sabedoria oriental, que já percorreu muitos séculos, já foi muito bem trabalhada, e eu acredito que nós temos que criar pontes de conhecimento, de conexão, não que isso signifique enxertar o espiritismo, mas a gente tirar os aprendizados para a gente poder enxergar isso no espiritismo. E toda hora a gente consegue ver nos textos que existe fundamento para um caminho que já foi construído pelos buscadores espirituais das vertentes orientais.
é que por desconhecimento a gente muitas vezes não enxerga o embasamento teórico. Aqui uma crítica de um espírita para a comunidade espírita é que a gente fica muito apegado às letras, ao conteúdo, à teoria, e a gente ignora o processo espiritual, o desenvolvimento interior, a caminhada espiritual. Acho que a gente peca muito nisso. A gente não aprendeu ainda a tratar o nosso desenvolvimento espiritual como se fosse uma academia para o espírito também. A gente desenvolver processos ou reconhecer possibilidades de aprimorar nossas potências espirituais. É que é tudo muito perigoso, porque a mediunidade por si só já é uma questão muito complicada para as pessoas, para os médiuns que começam a ter ali uma posição de, às vezes, de engrandecimento, de pedestal, ou mesmo que a pessoa não tenha isso, mas os outros às vezes tentam colocar isso, criam expectativa em cima de alguém. Então, assim, eu sei que é muito delicado, mas eu acho que a gente tem que começar a ter olhar para isso, enquanto buscadores espirituais, enquanto caminhantes. Até porque, para quem é espírita, vai ficar mais fácil se a gente entra em contato ali com a obra Nosso Lar, do Psicografia do Chico, Espírito André Luiz, nós vamos ver que em Nosso Lar ele traz ali a existência de 5 ministérios na colônia espiritual de Nosso Lar. E do quanto nos foi retratado, fica mais ali o Ministério da Regeneração, da Comunicação. Esqueci, falha aqui nesse momento, mas o que eu destaco assim, o André Luiz ele fala muito pouco ou nada sobre 2 ministérios, que é o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. E isso está de acordo com a evolução espiritual. Então, assim, quais são os processos, quais são os aprendizados, por exemplo, de quem está no Ministério da União Divina? Espíritos que estão ali já num alto grau de desenvolvimento. A gente não sabe. Na obra não foi retratado. Penso que a coordenação mediúnica feita pelo Emmanuel, que eles entenderam que não era pertinente falar sobre isso, porque está longe do nosso processo, mas eu acho interessante a gente não perder de vista que isso existe, tá? Essa questão de que existe um caminho de elevação e união divina. Justamente esses 2 ministérios que não são abordados na obra de André Luiz. Então, só para abrir um pouco o assunto aqui pra gente, isso não estava na pauta, não estava no meu estudo, mas veio e eu senti de falar, e até por isso que eu esqueci exatamente quais são todos os 5 ministérios, e aí fica para a gente acrescentar depois a informação. Mas para ressaltar isso, que nós precisamos ter esse olhar de buscador espiritual, não perder isso de vista, porque não é só teoria, a gente é um espírito encarnado. A encarnação não pode nos definir, nos limitar. Outro assunto que está trazido aqui, visão completa de Deus. Fica, sem sombra de dúvidas, a referência da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que está colocada, né? Agora, retratado vai em palavras de Renato Russo, né? Agora vejo em partes, mas então veremos face a face. Resumindo aí com a sabedoria do Renato Russo, para ficar fácil, que todo mundo conhece. No sentido de que o nosso conhecimento ele é fragmentado em nosso processo evolutivo atual, mas quando se atinge esse estado de purificação, existe esse conhecimento direto acerca de Deus propriamente, da inteligência divina, da potência, da força divina. Então já não existe ruído, interferência na nossa percepção. E o Livro dos Espíritos ele trata de maneira mais destrinchada, de maneira mais caprichada sobre esse assunto,
E aí fica o convite para quem quiser ir lá diretamente para o Livro dos Espíritos, para ter esse estudo aí acerca dos espíritos puros, mais aprofundado. Mas esses conhecimentos aqui, para quem não tem, vai ajudar muito na hora que entrar em contato com o Livro dos Espíritos. Acho que já vai facilitar a compreensão, porque nem sempre é fácil entender o que está ali nesse primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, né? E ainda sobre essa questão da visão completa de Deus, enquanto eu me preparava aqui para o estudo, me veio um conto que é muito mencionado nas correntes espirituais sobre o quanto que a gente conhece realmente só um pouquinho, ou se é que conhece alguma coisa sobre Deus, né? E para ficar mais fácil, é o conto que fala dos cegos que foram enviados para falar, para tocar um elefante, e eles tinham a missão de tatear, e depois eles voltavam para relatar o que era um elefante, o que eles viam. Então, para quem estiver assistindo pelo vídeo, tem a imagem projetada aqui. Então, tem um que está aqui na ponta, né, apontando para os chifres. E esse cego, que na foto aqui é alguém de venda, mas o conto é uma pessoa cega, ele fala, é uma lança. Tem o outro que pega a tromba e fala, é uma cobra. Tem o outro que está tocando só a pata com a textura e ele fala, é uma árvore. Tem o outro que está tocando o tronco, a parte lateral aqui do elefante, e ele fala que é uma parede, que é firme, né? É rígido. E tem um outro, por fim, que está pegando o rabo do elefante e ele fala que é uma corda. Então, esse conto ele é muito utilizado para mencionar, né, o nosso estado de cegueira perante Deus propriamente. Então, cada corrente espiritual, cada filosofia, cada caminho de conhecimento que se propôs a falar sobre o transcendente, cada um traz uma percepção. Agora, como que a gente faz para ter uma segurança, para saber realmente decidir e ver o que faz sentido? Eu acredito que o nosso processo é evolutivo, e quando a gente procura sublimar as diferenças para focar nos pontos de união. E se a gente olhar todas as correntes sérias, por exemplo, o elemento amor, respeito ao próximo, resignação, isso vai estar como linha de treinamento ou linha mestra ou propósitos nessas correntes espirituais, nas religiões. Então, se a gente conseguir sair aqui dos nossos detalhes teóricos para olhar a proposta de vida e de caminho espiritual e o que nós acreditamos que está depois, em algum momento nessa jornada de purificação, a gente vai ver que chega um ponto em que as coisas estão ali unidas. A gente divide por necessidade de cada um ter que ter o seu processo. Eu, particularmente, tenho no Espiritismo a minha âncora teórica, prática, inclusive. Então, é o meu porto seguro, embora eu me permita tatear outras correntes para ver o que existe, para a gente não ficar num processo de cegueira também, para a gente não achar que o elefante é só isso que a gente enxerga, para a gente não achar que Deus está enlatado dentro do que a gente acha do que é o Espiritismo. Então acho importante a gente ter um olhar amplo, e o que eu faço é isso. Quando aparece no meu caminho, eu me permito explorar outros conhecimentos e eu procuro a adequação disso dentro do Espiritismo, sempre que eu acho que é algo sério. Pelo menos para eu ter conhecimento acerca de uma outra forma de manifestar a espiritualidade. E isso é muito válido para quem trabalha na casa espírita, para quem trabalha em reunião mediúnica de desobsessão, ou de atendimento ali de espíritos. Porque isso nos dá bagagem para um diálogo.
que a gente não vai receber espírito espírita o tempo todo. A gente recebe também, né? Não é porque é espírita que é bom. Então vai ter, mas dado o tempo de outras formas de expressar religião, por exemplo, até mesmo o cristianismo em outras vertentes, então é importante a gente saber pelo menos um pouquinho de outras formas de pensar para facilitar esse trabalho do diálogo. Então, quanto mais a gente conhecer, melhor para o trabalho mediúnico e também para o trabalho interior. Vamos ver se faltou, se eu deixei passar algum ponto dessa primeira questão. Sim, né, sobre espíritos puros. Só para reforçar algo que está mais explicado no vídeo 3, é para estar lá, tá? É sobre a classificação que Kardec traz dos espíritos. Então, para fins didáticos, e Kardec procura ser sempre muito didático, do que ele observou das manifestações espirituais da época e procurando ali explicação e orientação, ele obteve um perfil que ele classificou basicamente em 3 tipos de espíritos: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Então, a grande questão é que assim, nós pertencemos a uma grande massa dos espíritos imperfeitos, que são aqueles que ainda têm questões para expiar e ainda precisa passar por provas para se aprimorar. Por isso, nós estamos no mundo adequado para a gente, que é o mundo de provas e expiações. É o mundo que está de acordo com o nosso processo evolutivo. Vou avançar um pouquinho, mas está dentro do contexto. Não significa que não tenham espíritos mais evoluídos que vêm à Terra. Então, existem espíritos em um grau de evolução maior, que eles chegam aqui nessa finalidade de impulsionar a nossa evolução. E eles já trazem uma visão maior acerca de Deus. Então, geralmente eles vêm ampliar essa compreensão do divino, do todo. E eu acho que para saber se alguém né, se está próximo desse grau mais elevado, superior ou não, é saber se ele está erguendo ou derrubando muros entre as pessoas. Quem ergue muro está dividindo, está fracionando. Quem derruba muros, quem procura o todo, a coletividade e integrar as comunidades, as pessoas, certamente está num propósito maior. Então, eu acho que o primeiro grande filtro é isso. Está erguendo ou está derrubando muros? Está unindo ou está dividindo as pessoas? Está criando desavenças? Acho que esse é um belo de um filtro. E a partir disso, verificar se existe atos de bondade ou se existe ali um personalismo, uma questão de egoísmo ou de egolatria. Então, se começou a personificar muito, a ter uma posição muito eu e a se colocar como parâmetro, já é um ponto de alerta, algo perigoso. E aí fica novamente a ressalva para nós, para mim, para todos nós que vamos evoluindo nessa caminhada espiritual dentro aí do nosso conhecimento. De a gente com muita facilidade entrar nesse papel de verdade, de a gente achar que é a medida da verdade. Então é uma advertência que eu acolho, né, que eu falo, mas que eu quero deixar ecoar dentro de mim bastante. Porque acho que a gente tem que estar sempre com isso em vista. Deixei um apontamento aqui só para fins de didática, que a palavra anjo que nós estamos acostumados, a palavra propriamente, a tradução dela a raiz é angelos, a origem é angelos, do grego antigo, que significa mensageiro. Então seria ali um mensageiro de Deus, ou da vontade divina.
porque ele tem condições de receber diretamente, de ter a percepção de Deus, então ele pode falar acerca de. Ele pode falar acerca de Deus. Então, encadeia, faz sentido. E questão 28, que ela mistura muitos assuntos. Nós vamos cuidar só dessas duas questões, porque também já deu 20 minutos e a gente ficou só no primeiro item. Vamos agora para o nosso item 28. Então vamos lá. Sendo os seres humanos espíritos em expiação na Terra, ou seja, espíritos imperfeitos, a grande massa de espíritos que está aqui, Deus, como um bom pai, não os deixou entregues a si mesmos sem guias. Ou seja, não somos nós por nós, embora muitas vezes a gente ache que sim. Em primeiro lugar, cada um de nós, dos espíritos na Terra, tem os seus espíritos protetores, ou anjos da guarda. Então, como se a gente tivesse um coach, cada um de nós. Eu sei que a palavra coach caiu muito, né, no uso, mas cada um de nós a gente tem ali o guia espiritual para nos orientar, que conhece o nosso programa encarnatório, para nos orientar nessa caminhada. Então, essa é uma informação que é bom a gente guardar. Então, cada um tem os seus espíritos protetores ou anjos da guarda, que por eles velam e se esforçam por conduzi-los ao bom caminho. Deixa eu fazer um recorte aqui. O que eu acho importante a gente ter em vista. Aqui fala anjos da guarda, mas não quer dizer, isso a gente vai ver na ampla obra ali do Chico, não quer dizer que os espíritos protetores são espíritos puros, que eles já estão nesse estado pleno aqui de máximo da evolução, ou o estado necessário da evolução. Não quer dizer isso. Então, fala anjo, eu não acho bom para fins teóricos, tá? A gente fala isso por vezes para facilitar a nossa comunicação, especialmente ali com nossos irmãos em fé do catolicismo, que tem isso muito consolidado, a ideia do anjo da guarda. Então, se nós vamos fazer uma oração ou uma meditação guiada em um coletivo de pessoas, eu acho que é respeitoso e válido nós pedirmos a proteção, por exemplo, dos anjos da guarda. Não vejo, não tem problema, sabe? Mas nós que estamos estudando o Espiritismo, eu acho importante a gente saber e olhar para a expressão que está aqui, que é espírito protetor. E a gente preferir o uso dessa expressão justamente para não confundir aqui a questão do anjo. Porque não quer dizer que nosso espírito protetor é um espírito puro. Tá? Então essa informação acho que é bom ter, porque isso causa bastante confusão. Então cada um de nós tem o seu espírito que se esforça para nos conduzir para o bom caminho. Ok. Tem ainda os espíritos em missão na Terra. Espíritos superiores que de vez em quando encarnam entre nós aqui que estamos na classe dos imperfeitos, encarnam entre nós pelos seus trabalhos para iluminar a estrada, fazendo avançar a humanidade. Então, a grande questão da parceria, da bondade aí divina, está nesse aspecto de nós termos nossos espíritos protetores e, né, as nossas boas relações espirituais que nos ajudam a passar essa vida da melhor forma possível. Então, individualmente falando, mas também coletivamente falando, espíritos que vêm nesse propósito de fazer avançar a humanidade. E aí, quem teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, também de psicografia do Chico, vai encontrar ali muito sobre isso, sobre espíritos que vieram em missão, então espíritos que já tinham uma potência maior ali, uma responsabilidade e uma condição maior, e muitos que falharam também.
Então não eram espíritos puros, não estavam ali no seu grau total de desenvolvimento, dentro aqui do que a Terra permite, do que a nossa faixa permite, mas eles já eram espíritos bem avançados. E ao exercer ali a missão, a grande queda normalmente está no personalismo, em fazer querer caber as verdades espirituais nos interesses pessoais. Mas mesmo com o tropeço, o que o Emmanuel relata bem ali, o Emmanuel, autor da obra, A Caminho da Luz, ele relata que mesmo com o tropeço, tem sementes de espiritualidade e partes da verdade, então cada pedacinho do elefante, em várias correntes de vários que tropeçaram, por exemplo. Então, mesmo tropeçando, de alguma forma, eles também deixaram um caminho de luz que, por vezes, outros seguiram e conseguiram o sucesso que os missionários, por exemplo, não tiveram. Então, avançando, a gente já falou que tem os nossos guias espirituais e tem os espíritos que vêm para uma questão mais coletiva de desenvolvimento, de evolução da humanidade. A gente faz um novo recorte na questão. Embora Deus haja gravado na lei, na consciência, na nossa consciência, a sua lei, quer dizer, está implícito aqui o que está no Livro dos Espíritos, de que as leis de Deus elas estão gravadas na nossa consciência. Então, como se a gente tivesse o código de programação, né, ali a gente tem na essência do nosso algoritmo, vamos chamar assim, a gente tem as balizas da lei de Deus. Mas por falta de experiência, isso ainda não germinou e não floresceu, não iluminou o suficiente. Mas a gente tem ali como se fosse o código básico para desenvolvimento. Então, para fins de fazer esse desenvolvimento acontecer, é que Deus, desde os primórdios, envia espíritos superiores para ensinar e exemplificar como deve ser a vida de alguém que está em comunhão ou que já tem um alto relacionamento com Deus. Então a gente vai olhar também na obra Caminho da Luz, o Emmanuel vai mencionar muito acerca dos hindus e ali a questão dos Vedas, né, dos antigos escritos que trazem questões extremamente avançadas de espiritualidade. Então a gente vê que é coisa de mais de 6.000 anos e um conhecimento muito refinado. Então não tem como negar que já eram espíritos que vieram ali para impulsionar uma evolução e que eles já estavam, nossa, de outra ordem, sabe? Então, quando a gente entra em contato com alguém que já reencarnou assim ou com suas lições, fica mais fácil acessar e fazer tocar o nosso código interno de evolução ou a chama divina. A gente ir lembrando da nossa identidade espiritual e das leis que a gente traz dentro de nós. Agora aqui na visão espírita cristã da coisa, dentro dessa ideia de evolução e dos missionários. O que o Kardec traz aqui? Eita, deixa eu achar a caneta. Achei. Primeiro, Deus enviou Moisés. Então, Moisés para a gente como um primeiro marco de revelação divina. Mas as leis de Moisés eram apropriadas às pessoas de seu tempo. Então, tem aqui a questão cultural e das possibilidades do povo a quem ele se dirigia àquela época. Segundo consta aqui na questão, Moisés não lhes falou senão da vida terrena
de penas e recompensas temporais. Então, vida terrena, penas e recompensas temporais. Eu acho importante fazer um recorte, porque eu tenho acompanhado muitos estudos que o Haroldo Dutra Dias tem feito do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento, e a conexão entre os dois. E eu ouso ir além do que está aqui colocado pelo Kardec, no sentido de que existe uma espiritualidade bem gravada e bem colocada ali no que Moisés consolidou, mas por inexperiência e talvez por falta de um conhecimento maior que a gente vai ter com o Novo Testamento e depois aqui com o Espiritismo, o que está ali no Velho Testamento parece uma pedra bruta. Então, ela está ali, ela está com várias camadas que a gente não consegue enxergar por inaptidão. Mas tem mais conteúdo. Eu coloco que existe mais questões de espiritualidade ali sim, já no Antigo Testamento. Só que é uma grande verdade esse ponto em especial de que Moisés falou muito das penas e recompensas, porque um dos grandes motes ali do Antigo Testamento é a lei de causa e efeito. O tempo todo, se a gente parar para olhar, o que está regendo as narrativas é a lei de causa e efeito. Então Caim matou Abel, aí a gente vai ter sempre um desdobramento desses atos e um querendo vingar mais o outro. E já se encaminhando mais para as partes finais, a gente começa a ter a exemplificação do perdão, e salvo engano é José, mas realmente assim, eu não sou um profundo conhecedor, então não quero fazer referência que eu posso errar, mas na narrativa tem isso, e eu acho importante deixar claro que é um caminhar da lei de causa e efeito até que começa a anunciar a mensagem de perdão e preparação de terreno para ideia, para vinda, para os ensinos de Jesus. Então a gente já volta para a nossa questão aqui. Veio em seguida o Cristo completar a lei de Moisés por meio de um ensino mais elevado, qual seja a pluralidade das existências, a vida espiritual, ou o reino de Deus. Acho que esse é o grande ponto que Jesus sempre colocou, que eu vim anunciar e fazer, realizar o reino dos céus, o reino de Deus. E as penas e recompensas morais. Quando se fala em pluralidade das existências, o Kardec deixa aqui a citação para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 e seguintes. Por exemplo, quando tem o diálogo em que Jesus fala que, basicamente para quem conhece, Jesus fala que Elias já veio, e Elias era João Batista e na época ninguém percebeu. Tem muita coisa para falar sobre essa passagem bíblica, e novamente o que eu sei eu aprendi com o Haroldo Dutra, no sentido de que o profeta Elias, ele era reconhecido à época como alguém que faria a transição para a chegada do Messias. Então, o pessoal na época de Jesus estava indagando como que ele poderia ser o Messias se o Elias ainda não tinha voltado. E aí Jesus fala, o Elias já veio e vocês não reconheceram. O Elias é João Batista. Então, na ótica kardecista, essa passagem seria uma afirmação acerca da reencarnação. E do quanto eu pude estudar, mas novamente não sou perito para afirmar categoricamente, mas a reencarnação ela seria ali uma ideia muito natural naquela época. Então, para eles a reencarnação era um assunto indiscutível, eles já traziam isso como verdade.
O passar do tempo é que tornou a questão da reencarnação ou delicada ou já não aceita. E aí algumas passagens bíblicas, essa, por exemplo, não faria sentido na visão espírita se a gente não tiver a reencarnação. Elias é João Batista, enfim. Daí, estudando um pouquinho o assunto antes de a gente começar aqui, eu vi alguns textos dos nossos irmãos infiéis, por exemplo, evangélicos e até do judaísmo, de eles fazerem uma leitura diferente sobre essa passagem, especialmente os evangélicos, né? De que não seria exatamente Elias João Batista, não seria o mesmo espírito, mas seria o João Batista ele fez o papel que Elias teria feito. Eles fazem uma outra interpretação para não cair no assunto reencarnação. Então por isso que eu falei que a reencarnação é um ponto-chave do espiritismo e da espiritualidade como um todo. E quando eu procuro construir, né, esse vínculo com outros conhecimentos, me dá muita segurança também compreender que também, por exemplo, os budistas e os hinduístas, que é onde eu mais gosto de tatear, que eles têm como certa a reencarnação. Para eles isso não é um problema teórico. E acho que os hinduístas são mais felizes do que os budistas na questão da reencarnação. Então, faz parte e eles tratam isso de maneira muito natural. Então, acho que a análise aqui do que o Kardec quis colocar é essa, sobre essa menção ao Evangelho de Mateus. Cristo veio completar a lei de Moisés por meio de um ensino mais elevado, a pluralidade das existências, a vida espiritual, as penas e recompensas morais. Aí vem aqui a questão, né? Moisés os conduziu pelo temor. Então era um Deus poderoso. Jesus, ele apresenta Deus pelo caminho do amor e da caridade. Na verdade, assim, é a questão de apresentar Deus como um pai amoroso. Já não é o Deus, ele deixa de ser o todo-poderoso e por vezes até como se fosse vingativo para se tornar um pai amoroso. Essa é a ótica que Jesus traz acerca de Deus. Acho que essa é a grande virada. O problema é que nós ainda não conseguimos trazer muitas vezes para a nossa consciência essa virada na nossa espiritualidade. Por vezes a gente ainda está muito nessa coisa do justiceiro, ou do bem feito, ou do eliminar o próximo e que se aplique a lei divina das consequências ali com toda a força para as pessoas, como se Deus não amasse, inclusive o criminoso, inclusive quem está perdido no caminho. Sendo que Jesus vem reforçar justamente o contrário, que existe um zelo muito grande com aquele que está perdido. Né? Tem até uma parábola que Jesus fala que o contentamento do pastor é muito maior quando ele acha aquela que se perdeu, porque ele sabe que as outras estão seguras. Então ele tem uma satisfação muito grande quando ele vai atrás da ovelha perdida e acha. Então, porque ele pôde trazer também para o rebanho. Acho que esse é um olhar muito bonito e que, honestamente, a gente se perde muito quando a gente tá com os olhos materiais, com os problemas sociais e a criminalidade que nos cerca com certeza. Então a gente é desafiado a nos posicionar. Então fica aquela ruptura entre o ser material, que não quer a criminalidade chegando, e obviamente ninguém quer, mas a primeira reação é o temor, então a gente quer o Deus poderoso para acabar com isso. E a outra postura espiritual que é a do Deus amoroso, o Deus Pai. E para um pai e para uma mãe, normalmente o filho nunca é aquele criminoso que a TV pintou, que a reportagem colocou, né?
O pai e a mãe que conhece e que enxerga além do desvio, ele vai olhar para o que tem de bom. Então, é só quem ama que consegue tirar todo o ruído e toda a perturbação que, né, o crime, o desvio traz. Então a proposta do Cristo é de a gente ajustar o nosso olhar. E é proposta e é desafio. E é desafio íntimo, pessoal. Realmente desafiador. Ficou faltando aqui simplesmente o que nós temos como conhecimento seguinte. A gente falou de Moisés, falou de Jesus. E o que nós temos aqui é a figura do Espiritismo, da codificação, como o caminho da verdade, no sentido de que Jesus disse que enviaria um outro consolador. Se pesquisar vai encontrar, não lembro que passagem, mas Jesus fala que no futuro ele mandaria um outro consolador para completar os seus ensinos. Então o Espiritismo se coloca nessa posição, e a gente tem que ter, né, o olhar de religião da coisa, sem desrespeitar, sem desmerecer e sem nos colocar num pedestal, mas procurando entender o aprimoramento do estudo espiritual, o quanto o espiritismo traz de conhecimento das questões espirituais. Então, é um novo passo aí para a gente entender o reino de Deus, para a gente entender a realidade espiritual. Então, seriam as 3 revelações, ou os 3 estágios de revelação: Moisés, Jesus e Kardec, ou o que muito se coloca, justiça, amor e verdade. 3 estágios de desenvolvimento. Um adendo que eu ainda faço. É muito comum na literatura espírita, a gente, inclusive em Kardec, aqui a gente vê Moisés como justiça. Mas eu quero trazer ainda esse adendo que o Haroldo Dutra Dias faz, que não é apenas justiça que a gente tem que olhar para Moisés, mas um grande mérito dele, né, na figura de Moisés e todos os outros que caminharam com ele, é apresentar Deus como um único ser. Então, já não ter mais as múltiplas divindades. Então, o grande desafio de Moisés, e talvez o ponto de embate e de discussão naquela época, é que as culturas da região colocavam diversas divindades e Moisés veio e falou que, na verdade, era um único Deus. Então, esse era o embate religioso que se colocava. E Moisés teria sido pioneiro nesse caminho para chegar até nós. E é um fio que nos acompanha até aqui. Então, Moisés fincou essa revelação espiritual do Deus único, e a partir disso a gente tem todo um desenvolvimento religioso espiritual que nos acompanha, que vem até hoje e que não é negado e nem haverá de ser negado, senão derruba toda a nossa estrutura conceitual. Então, além de justiça, eu quero deixar reforçado isso, a questão do Deus único. Então, Moisés colocou essa pedra a partir da qual tudo se estruturou também. Acho muito importante trazer esse mérito. E assim, com tantas questões, né, dentro de um único estudo, a gente encerra o vídeo de hoje. Espero ter conseguido trazer um pouco de ordem, de lógica para o nosso estudo de hoje. Ele achei bem desafiador, mas me esforcei e espero ter podido contribuir. Se deixei muitas dúvidas, eventualmente, comenta aqui o que eu puder, o que eu souber, eu respondo. Eventualmente eu indico um material até para eu poder estudar junto também. E assim a gente vai
crescendo em comunidade. Então, agradeço a companhia e nos vemos no próximo vídeo, se Deus permitir.